Carta aos Hebreus, capítulo de número 10, versículos do 19 ao 25. Assim nos diz a palavra do Senhor. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sinceridade de coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém. Oremos. Meus irmãos, muitas vezes quando as pessoas estão passando por problemas, dificuldades, angústia, sofrimento, muitas vezes a angústia e o sofrimento é tão grande que algumas pessoas chegam até mesmo a ficarem completamente paradas, elas ficam completamente sem ação diante de muitas dificuldades a quais elas se encontram muitas vezes. E assim estando, por muitas vezes também é necessário que alguém chegue junto e de alguma forma mova aquela pessoa, lhe dê uma palavra de estímulo, de ânimo, para fazer com que de alguma forma ela possa ter uma ação diante dos problemas que essa pessoa está enfrentando. E aqui, meus irmãos, nós estamos diante de uma carta a qual o autor aos Hebreus, ele vai se esforçar ao longo de toda esta carta, estimulando e exortando esses irmãos, como ele mesmo traz no capítulo 13, que o propósito para o qual ele escreveu é que esta carta é uma carta de exortação, de ânimo, de estímulo para irmãos que estavam enfrentando o sofrimento, para irmãos que estavam desistindo de prosseguir em direção a Canaã celestial, para irmãos que estavam de fato estagnados em sua fé. E por diversas vezes o autor aos Hebreus, ele vai exortar esses irmãos, ele vai estimular esses irmãos, como no capítulo 2 dizendo: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades que nós encontramos em Cristo Jesus. Cristo Jesus, aquele que é o Verbo de Deus, que nos comunica a palavra do Senhor. Lá no capítulo 13 ele vai dizer: por isso, irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. No capítulo ainda 3, verso 12, vai dizer: tendes cuidado, irmãos, jamais aconteça haver qualquer de vós perverso coração. E assim também nós vamos ver estímulos e exortações semelhantes no capítulo 4, capítulo 6, e ao longo de toda a carta aos Hebreus nós vamos ver mesmo e nos deparar com isso, o autor estimulando esses irmãos para que eles tenham uma atitude diante daquilo que eles estão enfrentando, para que eles não cruzem os seus braços, mas para que eles tenham uma atitude firme e determinada. E aqui, meus irmãos, nós chegamos ao capítulo 10, onde mais uma vez, nesses versículos aos quais nós vemos fortes exortações, a qual o autor aos Hebreus faz a estes irmãos, depois de tratar de muitas questões doutrinárias, depois de exaltar a pessoa de Cristo, mostrando e revelando Cristo como sendo superior a todos aqueles rituais da antiga aliança, mostrando Cristo como sendo superior aos anjos, Cristo superior a Moisés, Cristo superior a Arão, Cristo sendo de fato o glorioso sobre todas aquelas sombras que apontavam para ele na antiga aliança. Aqui ele vai tratar mais uma vez de questões práticas, depois de toda uma apresentação doutrinária, e ele vai dizer: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Quando ele diz isso, tendo, pois, irmãos, intrepidez, nós podemos juntar com aquilo que ele diz no versículo 21, quando diz: e tendo grande sacerdote. Veja que aquilo que ele vai apresentar aqui é justamente algo que é fruto daquilo que aqueles que estão em Cristo Jesus já desfrutam: a intrepidez
e a ousadia para entrar na presença de Deus é fruto daquilo que nós experimentamos na realidade da nova aliança realizada em Cristo Jesus por meio do seu sangue, por meio do seu sacrifício. E é isso que vai conduzir aqueles irmãos, aquilo que é descrito aqui como tendo intrepidez, como tendo coragem para entrar na presença de Deus, aquilo que não se poderia experimentar de maneira alguma no contexto da administração da antiga aliança. Ninguém jamais teve intrepidez e ousadia para entrar na presença de Deus. Os sacerdotes ficavam completamente temerosos de entrar ano após ano na presença do Senhor, quando ali no dia da purificação, quando uma vez por ano o sumo sacerdote entrava ali no santo lugar para fazer expiação por ele e pelo povo, certamente ele ficava temeroso, ele poderia desfrutar de qualquer outro sentimento, menos aquele que nós podemos identificar aqui, essa intrepidez, essa coragem, essa liberdade para entrar na presença de Deus. Isso é fruto tão somente da realidade daquilo que nós encontramos em Cristo Jesus, o real e verdadeiro sacrifício que foi realizado de uma vez por todas, como nós refletimos nos sermões anteriores. Cristo é a realidade dos bens, Cristo é a realidade daquilo que os antigos sacrifícios apontavam. Eles apontavam para Cristo. E o texto diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. É, de fato, um novo caminho que nós temos em Cristo Jesus. Aquele caminho que nós íamos na antiga aliança era um caminho que continuamente o Senhor olhava para o povo e dizia, como quando o povo se aproximou ali do monte, o Senhor diz: olha, não subam no monte, para que vocês não morram, para que vocês não sejam fulminados na presença de Deus. O caminho que nós temos para ter acesso à presença de Deus é um caminho que nos conduz à vida, e este caminho é uma pessoa. Esse caminho se chama Jesus Cristo, aquele que diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Cristo, ele é aquele que de fato nos traz vida para podermos estar na presença de Deus, para que então, quando estivermos diante do Senhor, não sejamos consumidos em sua ira, assim como eram os homens no contexto da antiga aliança. E é dito o novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, pelo o seu corpo que foi dilacerado na cruz do Calvário, pela sua obediência ativa que ele realizou, se entregando para que nós tivéssemos a expiação dos nossos pecados, o cancelar dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados. E esta é a ideia que o autor apresenta aqui, a ideia do véu, o véu e da carne de Cristo que foi dilacerada para que nós pudéssemos ter vida. É interessante porque essa imagem aqui não é nenhuma imagem bonitinha, né? Uma imagem que nos traga de certa forma uma beleza. Nós podemos pensar sobre de fato algo chocante, aquilo que é apresentado aqui. Observe que é a carne de Cristo que foi dilacerada para que pudéssemos entrar na presença de Deus. Um sacrifício cruento foi realizado. Cristo de fato padeceu os maiores tormentos no seu corpo e na sua alma, para que por meio dele nós tivéssemos vida. O tabernáculo da antiga aliança era separado por um véu espesso, um véu grosso, que separava o povo do santo lugar onde estava a Arca da Aliança, onde Deus manifestava a sua presença. Isso simbolizava e apontava para Cristo, e em Cristo o caminho do santo lugar é aberto para nós outros, para aqueles que estão em Cristo Jesus. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, tendo esses recursos em nossa vida, em nossa alma, em nossa existência, tendo os recursos do sacrifício de Cristo, tendo os recursos do sacrifício e do ofício sacerdotal de Cristo, aproximemo-nos. É para isso que o texto aponta. Quando nós unirmos aquilo que está sendo apresentado aqui, quando nós nos munirmos daquilo que é apresentado aqui, nós somos levados àquilo que ele diz: aproximemo-nos, acheguemo-nos diante do Senhor. Então veja qual é a forma por meio da qual nós podemos nos achegar a Deus.
é por meio do sacrifício de Cristo, é por meio do ofício sacerdotal de Cristo. Ele que é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe mais outro mediador entre Deus e os homens. Como nós estávamos conversando hoje pela manhã na classe de discipulado, e nós refletíamos sobre isso, que Cristo é o único de fato mediador, o único que faz essa ligação entre os homens e Deus, e não existe nenhum outro além dele. É claro que nós podemos pensar sobre o sacerdócio de todos os crentes. Ora, nas Sagradas Escrituras nós somos chamados assim, nós somos sacerdotes do Senhor, sacerdotes reais. Mas isto é a realidade daquilo que nós experimentamos em Cristo Jesus. Todos nós temos acesso a Deus. Por isso, meus irmãos, o pastor, ele não é um sacerdote. O pastor não é alguém que está fazendo com que a igreja tenha acesso a Deus. Assim também, um padre, ele, ainda que arrogue para si o título de sacerdote, mas ele não pode fazer isso com base nas Sagradas Escrituras. E não há de fato outro sacerdote senão Cristo na igreja dele. Ele é o sacerdote que nos liga a Deus. A igreja romana, ela arroga para si esses títulos para aqueles que estão na liderança da igreja, como sendo aqueles que fazem intercessão entre os homens e Deus. Os sacerdotes, dentro da perspectiva católica, são aqueles aos quais o povo, eles vão se achegar a esses homens, e esses homens vão se achegar aos santos, e os santos vão se achegar a Jesus ou ao Pai. Aquilo que a palavra do Senhor nos apresenta é completamente diferente. O único intercessor entre Deus e os homens, o único sacerdote entre Deus e os homens é Cristo Jesus e nenhum outro. Por isso nós temos livre acesso ao Senhor. Nós podemos chegar diretamente a Cristo. Nós não precisamos de nenhum outro santo, nenhuma outra pessoa. Tudo que nós precisamos é de Cristo e dele somente para nos achegarmos ao Senhor. Por isso, aproximemo-nos. Observe que não tem nada aqui que aponte para uma meritocracia pessoal, para que possamos nos achegar a Deus. Às vezes os crentes, eles ficam um tanto que apreensivos ou hesitantes para se aproximar diante do Senhor. Ficam como que juntando créditos em obras, em boas obras, para de alguma forma poder chegar a Deus. A forma e aquilo que nos estimula, e aquilo que nos faz ter ousadia, aquilo que nos faz ter de fato um impulso para que nós nos acheguemos diante do Senhor, é a nossa convicção daquilo que nós temos em Cristo Jesus, aquilo que nós experimentamos pela fé no sacrifício de Cristo. É Ele que nos liga a Deus. Não existe nada em nós mesmos que pudesse comprar o favor de Deus. Não existe nada, nenhuma obra, nenhum sacrifício, nenhuma promessa que pudesse ser feita por nós mesmos para que pudéssemos nos aproximarmos diante de Deus, para que pudéssemos agradar ao Senhor. Apenas o sacrifício de Cristo é aquilo que nos faz ter de fato esse acesso para nos aproximarmos diante do Senhor. É isso que a palavra do Senhor nos está apresentando aqui. Por isso, aproximemo-nos com sincero coração, não é com hipocrisia, não é com falsidade, não é com bajulações, não é com uma falsidade na maneira pela qual nós nos apresentamos diante do Senhor, mas é com sinceridade mesmo, é sem hipocrisia, é de fato nós temos a convicção de que aos olhos do Senhor nada está oculto, e portanto a gente não precisa querer maquinar e criar dispositivos, falsetes, cacuetes evangelicais, cacuetes da religião para nos achegarmos a Deus. Nós não precisamos inventar nada, nós não precisamos criar um personagem de si mesmo, nós não precisamos criar um personagem religioso para nos achegarmos diante de Deus com palavras bonitas, palavras pomposas, com gestos externos simplesmente, mas é de fato algo que acontece no coração com sinceridade, reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo a nossa fraqueza, reconhecendo as nossas debilidades,
reconhecendo que, a depender de nós jamais conseguiríamos nos apresentar diante de Deus. E daí então nós recorremos ao Evangelho, nós recorremos ao sacrifício de Cristo, nós recorremos à cruz de Cristo. E nos apresentamos com sincero coração, chorando pelos nossos pecados, chorando pelas mazelas da nossa alma, e ao mesmo tempo alegres no Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que nos purifica, sabendo que o Senhor é aquele que nos traz a liberdade de estarmos em sua presença. E Ele diz, em plena certeza de fé, isto é sem vacilar mesmo, isso é sem ser como as ondas do mar, como o Tiago se expressa, quando exorta o homem de ânimo dobre, o homem que é inconstante em sua fé, um homem que vacila, um homem que não tem firmeza naquilo que ele acredita. Nós precisamos ter uma firme certeza, uma plena certeza. Não deve haver névoas diante dos nossos olhos que embacem a convicção da nossa fé de que em Cristo nós temos tudo aquilo que nós precisamos para estar na presença de Deus. Tudo o que nós precisamos nós encontramos em Cristo. Cristo é suficiente. Por isso apresentemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado com o corpo com água pura. E aí nós podemos nos lembrar da obra do Espírito Santo, a obra do Espírito que nos purifica, a obra do Espírito que nos conduz à fé, a obra do Espírito que nos faz crer na palavra. Aquilo que também é descrito lá em Ezequiel 36, quando o Senhor diz, aspergirei água pura sobre vós, eu purificarei os vossos corações, eu purificarei a vós outros. E o Senhor nos purifica para estarmos em sua presença. O Senhor é aquele que nos faz termos uma consciência purificada, ou uma boa consciência, como nós refletimos em sermões anteriores. Como ter uma boa consciência para se apresentar diante de Deus. Não existe outra forma senão pelo sacrifício de Cristo. De outro jeito, meus irmãos, nós estaremos sempre nos lembrando dos nossos pecados e nós nos sentiremos sempre esmagados pelo peso do pecado e jamais teremos uma boa consciência para nos apresentarmos diante do Senhor. Tendo o coração purificado da má consciência, lavado o corpo com água pura, então Ele diz, guardemos firmes a confissão da esperança. É de fato uma confissão doutrinária, uma confissão pública, uma confissão ao qual não se permite vergonha. Como diz o apóstolo Paulo, eu não me envergonho do Evangelho. É sobre isso que nós podemos pensar quando nós refletirmos sobre aquilo que ele diz, guardemos firmes a nossa confissão, sem vacilar. E como nós estamos sendo pressionados no que diz respeito a guardar a nossa confissão firmemente, a nos mantermos firmes diante desse mundo fluido, diante desse mundo que não tem bases sólidas, mas que está a todo instante naquilo que é apresentado se modificando, e muitas vezes a igreja é pressionada a isso. Aqui paremos de ser dogmáticos, aqui paremos de ser de fato pessoas com uma fé sólida, uma fé firme, uma fé inabalável, uma fé que vai confrontar a crença que outros têm, as cosmovisões que outros têm, as perspectivas que outros têm. E muitas vezes o crente ele é pressionado a ter um posicionamento pluralista diante daquilo que nós enfrentamos na nossa cultura, a sermos ecumenistas, a nos abraçarmos com todas as religiões e dizer, todo caminho leva a Deus, como muitas estrelas gospel têm andado por esse caminho ultimamente. E a igreja é pressionada a flexibilizar a confissão da fé, flexibilizar para que se abrace e se adeque com aquilo que é apresentado na nossa cultura. Quanto a nós precisamos guardar firmes a confissão da nossa fé. É necessário
termos firmeza em tempos em que as pessoas não têm nenhuma firmeza, em tempos em que as pessoas em um momento creem uma coisa, daqui a pouco já não creem mais, estão constantemente sem nenhuma firmeza. Nós precisamos guardar firmes a nossa confissão, assim como outros guardaram firmes ao longo da história da igreja. Aqueles que eram pressionados a negar Cristo, e eles diziam: não vou negar, Cristo é o Senhor, Jesus é o Senhor. Então eram mortos ali em Roma. E depois, mais adiante, quando houveram conflitos com a igreja romana, e muitos irmãos foram queimados por confessarem a fé em Cristo e nele somente, por confessarem a salvação por meio de Cristo Jesus, a justificação pela fé, e muitos foram queimados nas fogueiras, e esses irmãos estiveram guardando firmes a confissão da fé em seus corações, e não vacilaram. A nós também nos cumpre guardarmos firmes a confissão sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O Senhor haverá de cumprir todas as suas promessas. Tudo aquilo que Ele nos garante no Evangelho, Ele nos concede gratuitamente pelo Seu Filho. Ele é fiel, Ele não vai deixar de cumprir nenhuma das suas promessas. O Senhor não vai deixar de cumprir nada daquilo que Ele nos garante por meio de Cristo Jesus. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte é aquilo que nós vemos no Evangelho, é aquilo que nós vemos nas cartas, em Apocalipse. Sejamos fiéis até o fim, meus irmãos. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos. Aqui o autor, depois de dizer tudo isso, ele vai dizer: olha, atente para o seu irmão que está caminhando na fé. Observe o seu irmão na fé. Não viva apenas para si mesmo, não olhe apenas para si mesmo, mas considere o seu irmão. E a ideia aqui, quando ele vai dizer para nos estimularmos, traz uma ideia de provocação. Provoque o seu irmão para que ele permaneça no amor. Estimule-o no amor. A ideia aqui da palavra que é apresentada quanto a este amor que aqui é descrito no texto original, traz uma ideia de um fogo que arde. Então é basicamente esse tipo de amor que nós devemos estimular-nos uns aos outros, provocar-nos uns aos outros. Um amor de fato que traga uma santa competição, um santo estímulo para buscarmos a Deus, para buscarmos a sua face, para estarmos buscando realizarmos aquilo que ele descreve também como sendo ao amor e as boas obras, aquilo que é próprio daquele que recebeu uma nova natureza, que nasceu de novo, um santo, alguém que foi transformado, alguém que foi renovado pelo Senhor. Ele pratica boas obras. E para o que o texto vai dizer aqui: estimulemos-nos ao amor e às boas obras. Seu irmão está vacilando na fé, chegue junto dele: meu irmão, o que é que está acontecendo? Vamos perseverar na fé, vamos continuar servindo ao Senhor com alegria. E ele diz, por fim, versículo 25: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Veja, é algo já antigo, desde ali do princípio da igreja. Já havia aqueles que não queriam estar mais atendendo à santa convocação de Deus, como nós estamos fazendo neste dia. Nós atendemos uma convocação de Deus, nós iniciamos esse culto com o Senhor nos chamando à adoração. Celebrai a Deus com vozes de júbilo, batei palmas todos os povos, Salmo 47. E nós respondemos ao Senhor em oração, em cânticos, neste culto que é um culto dialogal. O Senhor fala e nós respondemos, e nós estamos aqui congregando. E há muitos que querem se abster daquilo que é descrito aqui, do ato de congregar, principalmente depois dessa pandemia. Existem muitos engraçadinhos, que ficam dizendo: mas a gente pode cultuar em casa, a gente pode ficar simplesmente no culto online. Mas nada se compara àquilo que nós experimentamos nesse meio de graça, aqui quando estamos reunidos em adoração ao Senhor, quando estamos congregados, a comunhão dos santos. Nós estamos vendo aquele que Deus transformou, aquele que o Senhor está realizando uma obra em seu coração. Meus irmãos, nós olhamos para os lados
Nós podemos olhar, enquanto estamos cultuando, nós estamos vendo aqueles que Deus tem chamado para a sua salvação. Nós estamos reunidos como corpo. Não deixemos de congregar, não deixemos de estar nos reunindo para a adoração. Isto é um grande mal para a alma do crente. Durante essa pandemia, houve muitos que enfraqueceram na fé e não poucos os que se desviaram, porque foram privados da adoração congregacional, foram privados de estarem juntos devido às circunstâncias às quais nós somos levados nessa pandemia. E é um grande mal para a alma do crente deixar de congregar. É um pecado para o crente e é algo que vai trazer um esfriamento na sua fé. É algo que vai esfriar o seu amor. É algo de fato que vai trazer prejuízos para a sua alma e para o seu coração. Portanto, não deixemos de congregar, como é costume de alguns daqueles que, de modo contraditório, se dizem desigrejados. É uma contradição de termos. Como é que alguém se diz desigrejado, né? E aí, como é que eu não tenho comunhão com o corpo de Cristo e ainda assim digo que tenho comunhão com Cristo? Como dissociar essas duas coisas? Essa união mística que há entre Cristo e a sua igreja, não tem como dissociar. Aqueles que estão em Cristo estão também na igreja, estão congregando, estão servindo ao Senhor, estão vindo adorar, estão vindo ouvir a pregação do Evangelho, estão servindo ao Senhor congregacionalmente. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O dia do Senhor se aproxima, a segunda vinda de Cristo se aproxima. Portanto, tenhamos isso como um estímulo para continuarmos exortando uns aos outros, para continuarmos servindo ao Senhor, para continuarmos neste exercício de fé que nós temos em Cristo Jesus, aquele que realizou o perfeito sacrifício, aquele que é o nosso sacerdote eterno, que continua fazendo intercessão por nós, que continua rogando ao Pai para que derrame bênção sobre nós. Tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, nós poderíamos viver como se cada dia fosse o último dia, como nós certamente poderíamos ser um tanto mais que produtivos, servindo ao Senhor, vivermos nessa expectativa de que o dia do Senhor se aproxima, que nós já estamos mais próximo, cada vez mais, do dia em que Cristo raiará nas nuvens, para buscar a sua igreja, para julgar esse mundo e para consumar todas as coisas. Então, irmãos, você está se sentindo tanto que estagnado, sem ação, sem saber o que fazer, sem atitude? Tome para si essa palavra que nós nos deparamos com ela nesse dia. Aproxime-se diante de Deus. As coisas estão difíceis, sua fé, você sente um tanto que uma frieza na fé, no amor, na prática das boas obras, no exercício da sua fé como crente em Cristo Jesus. Lembre-se daquilo que nós temos em Cristo, tendo Cristo como o perfeito sacrifício, o nosso sacerdote. Aproxime-se diante de Deus, continue buscando a Deus, busque congregacionalmente, atenda a chamada de Deus para vir servir ao Senhor na igreja, junto com o corpo de Cristo. Sirva ao Senhor também em casa, adore ao Senhor. O motivo da fraqueza, das ansiedades, dos males que há no coração de muitos, da falta de força, de vigor, de fato de coragem, de ousadia, é justamente porque tem fracassado nisso, não tem se aproximado diante do Senhor. Como então ter uma fé produtiva? Como então de fato ser um crente vigoroso, um crente que de fato pode experimentar de tudo aquilo que o texto nos apresenta? É difícil. A adoração é algo que é inegociável. Adoremos ao Senhor, aproximemos-nos diante do Senhor. Eu sei que muitas vezes o pecado nos aflige,
nós nos lembramos dos males da nossa alma, nós nos lembramos de vacilos que cometemos, pecado que cometemos. Arrependa-se dos seus pecados, creia em Cristo e adore ao Senhor. Exercite a adoração ao Senhor continuamente, diariamente. Lembre-se de ler a palavra todos os dias. Cante louvores ao Senhor, não apenas na igreja, mas em casa também. Você verá quão grande benefício é isso para a sua alma. Abrir os seus lábios para cantar salmos ao Senhor, para cantar hinos ao Senhor, para cantar as sagradas Escrituras. Adore ao Senhor e aproxime-se